testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser, e fazer no mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com fervor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Pai Francisco, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz bem queremos ser, e fazer no mundo acontecer. Entre os becos na avenida ou em cada esquina, ser franciscanos com ousadia e sem demora, ser uma ordem penitente a caminho, ser no século filhos da misericórdia. Ensina-nos, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser, e fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer. Olá, bem-vindos, irmãos e irmãs, mais esse encontro distrital virtual. Fernanda, a sua boa-vinda aí também. Boa tarde, irmãos, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita alegria que... Oi, eu acho que seu microfone saiu aí, Fernanda. Gente, então, hoje nós estamos dando a sequência então, dos encontros distritais virtuais, e começamos com a temática, hoje com a temática, né, do leproso que me desafia na vida cotidiana. Como vocês devem ter acompanhado aí ao longo desses encontros anteriores, nós estamos seguindo mais ou menos a sistemática daqueles encontros distritais que normalmente são feitos presencialmente. E esse seria, né, corresponderia ao momento de formação nosso, né? Gostaria, obviamente, para poder saber de vocês aí quem é que está presente, né, que vocês colocassem aí no chat o nome de vocês, a fraternidade e a cidade de onde vocês estão, para a gente ter essa noção aí de quantos estão nos assistindo, quantos irmãos aqui de Minas ou de fora de Minas também estão aí nos assistindo. Já fazemos a acolhida aqui de alguns irmãos que já colocaram a sua cidade, pessoal de Uberaba, Juiz de Fora, Divinópolis. Então, vão colocando aí. Sim, gente. Olha, muito bacana, né? A gente vê, então, gente de toda Minas Gerais junta, amigos aí que faz algum tempo que a gente não vê. Um abraço aí para o Washington, para a Fabiana, né? Adolfo, Maria do Carmo, Isabel, Carol, Marlúcio, Angélica. Gente, vamos passar então agora um momento para, né, nós temos um tempo meio limitado. Gostaria de passar então aí para a Fernanda. Nós vamos fazer então o nosso momento de oração inicial para que a gente possa então desenvolver a temática que nós nos propusemos aí. Sim, só um minutinho. Antes da nossa oração, né, vamos nos apresentar. Sim, claro.
Então, eu sou Fernanda, né? Participante da JUF da UFS, sou da Fraternidade Rosa de Viterbo de Betim e sou admitida na Ordem Franciscana Secular, na Fraternidade São Luquezzi Bonadona. Muito bem, eu sou Licínio, sou da UFS aqui de Belo Horizonte, da Fraternidade São Lucas. Estou com 3 anos de professo, fiz 3 anos agora em setembro de professo, e estou lá na Fraternidade desde 2013. E hoje também, juntamente com a Patrícia, a gente divide a função de coordenador do primeiro distrito. Então, e fomos convidados no semestre passado, melhor dizendo, no ano passado, fui convidado para poder estar falando, fazendo esse momento de formação para aqui, para o primeiro distrito, e depois acabou que, com a pandemia, ficou meio complicado fazer os encontros presenciais, então nós estamos fazendo virtual, e me convidaram novamente para poder estar falando agora, não só aqui no primeiro distrito, mas com muita honra para todo o regional. Então, agora a gente vai dar início à nossa oração inicial. Enquanto os irmãos chegam ainda para a live, o Licínio vai estar cantando para a gente essa oração. Eu acredito que essa música vocês conheçam. A letra, com certeza, você sabe. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Que eu leve o perdão ao meu irmão. Faze-me, Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. Que eu leve a união ao meu irmão. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Que eu leve a esperança ao meu irmão. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. Que eu leve a alegria ao meu irmão. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
acolhemos mais alguns irmãos, né, que chegaram na live. Então, nós gostaríamos de saudar, né, com paz e bem, os irmãos da Fraternidade de Tambacuri, nossos irmãos de Patos de Minas, Santos Dumont, de Carmo do Paranaíba, de Belo Horizonte, de Betim. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. E agora a gente vai seguir com o nosso momento mesmo, né, de formação, que vai ser conduzido pelo Licinho. Bom, gente, muito bem. Antes de tudo, né, eu queria dizer o seguinte, nós fizemos, ao longo do triênio, uma programação onde esses momentos formativos tivessem uma continuidade. E não sei se vocês lembram, quem esteve presente nos encontros distritais no ano passado, a temática foi a misericórdia. E eu digo, né, quando eu fico convidado para poder falar sobre o leproso que me desafia na vida cotidiana, eu logo percebi que, na verdade, a gente estava dando uma continuidade a essa temática da misericórdia, né? Mas para poder desenvolver melhor essa temática, eu pensei em dividir, né, na hora que eu peguei o tema, eu pensei em dividir em 3 partes, né? Primeiro, o leproso, né? Então, a temática é o leproso que me desafia na vida cotidiana. Então, a primeira parte seria falar sobre o leproso, segunda parte, falar sobre o desafio, e o terceiro momento, né, para encerrando assim, a reflexão, falar sobre o nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que me apareceu foi uma dúvida, né? Quando a gente fala, então, de um leproso que me desafia, a primeira pergunta é: quem é esse leproso? Seria o mesmo leproso da época de São Francisco? Seria o mesmo leproso da época de Jesus? Né? Quando a gente fala de leproso, né, e fala da lepra, hoje até o termo hanseníano, né, aquele que sofre do mal de Hansen, né, que é uma doença degenerativa, né, em termos né, da pele, dos nervos, que vai atrofiando as mãos, que vai descaracterizando, que vai desfigurando a pessoa. Essa doença é a mesma da época. Mas e o leproso? Como que essa pessoa é tratada, ou como que nós temos esse leproso no nosso dia a dia? Eu vou fazer uma projeção aqui, gente, de um evangelho, para poder... Eu gosto de basear minhas falas sempre em 3 pontos que, para mim, são fundamentais para a gente refletir, né, enquanto franciscano. Primeiro, né, e como São Francisco sempre fez, o evangelho, né, ou seja, Jesus Cristo, a atitude de Jesus. Então, São Francisco, ele é, antes de tudo, um mímico. Ele imita Jesus em tudo, né? Ele tenta imitar, imita tanto que no final ele recebe as próprias chagas, né, no Monte Alverne. Então, essa imitação de Jesus, quando a gente vai olhar para Francisco, a gente tem que necessariamente olhar para Jesus. Então, eu vou projetar aqui para vocês só o evangelho para a gente ler junto, que eu acho que é mais didático quando a gente lê junto. Então, eu escolhi esse evangelho, não sei se todos já veem aí, é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Por que eu escolhi esse evangelho? Porque é o início da vida pública aí de Jesus, né? É o inicinho aí do evangelho de São Marcos. Se vocês forem pegar também, tanto no evangelho de São Marcos quanto no evangelho de São Mateus, uma das primeiras curas públicas que são feitas é justamente a cura de um leproso, né? Então, no evangelho diz o seguinte: um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Advertindo severamente, despediu logo, dizendo: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer por sua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia. Por isso,
Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas vivia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Bom, nesse evangelho, eu gosto de destacar alguns pontos aqui, né? Primeiro, vamos voltando aqui, né? O leproso, ele era necessariamente um excluído da sociedade. Na verdade, na sociedade da época de Jesus, o leproso era considerado um morto. Era um morto que andava, né? Um morto que tinha que ficar do lado de fora, ele não tinha acesso nem à sociedade e muito menos ao templo. Então, ele não podia participar da vida nem religiosa, nem social. Ele ficava afastado. Então, ele era um morto em vida, né? E o que é curioso nesse evangelho é que esse leproso ele vai à procura de Jesus. Nesse evangelho, se vocês forem pegar depois o evangelho inteiro, né, de São Marcos, no início, esse primeiro capítulo, Jesus começa a vida pública dele na sinagoga, pregando na sinagoga. Depois da sinagoga, ele sai e vai à casa de Pedro, cura, né, a sogra de Pedro, e ainda faz uma série de curas que eles não descrevem que curas são essas, né? Marcos não descreve, ali na casa de Pedro, na redondeza ali da casa de Pedro. Mas quando ele vai saindo de Cafarnaum, esse leproso vem procurá-lo. Então, o leproso é um sujeito, então, que deveria ser colocado à parte. Ele não poderia fazer isso. Então, ele transgride. Então, esse leproso é um transgressor. Ele vai ao encontro de Jesus para poder pedir. Uma outra coisa bacana da gente perceber aqui é a fé desse leproso, porque ele coloca assim, né, de joelhos, ele coloca, se queres, podes purificar. Esses se queres e pode, né, o querer e poder, eles são próprios do próprio Deus. Querer e poder, a gente às vezes fala que, né, querer é poder, nem sempre, né, gente? Então, na verdade, quem quer e faz e que pode é o próprio Deus. Então, ele assume esse caráter divino de Jesus já no início do Evangelho, né? Então, Jesus, né, como, né, filho de Deus, bastaria para ele, né? Ele diz lá, eu quero. Bastaria ele dizer isso para ele estar purificado, mas não. Né? Ele faz 3 movimentos. Ele estende a mão, ele toca nesse leproso e aí ele diz. Né? Ele tem a ação de purificar. Mas antes, ele estende a mão no sentido desse leproso, ele toca esse leproso. Primeiro, estender a mão, né? É como o próprio Deus estende a mão para a humanidade o tempo inteiro, procurando. A própria encarnação de Jesus é essa extensão de Deus que se encarna no meio de nós, e aí ele toca, uma coisa que também era proibida. Então, nós temos só nesse pedaço 2 transgressores, o leproso, que vai para o lugar que não devia, e Jesus, que faz aquilo que a lei não permitia, porque ao tocar o leproso ele ficaria impuro. Então, 2 momentos fortes aqui, né? Depois, Jesus adverte, né, para que ele não fale com ninguém. Há um momento, até o Evangelho de Marcos, ele tem uma coisa muito interessante que a gente chama de segredo messiânico. Jesus vai mantendo esse segredo, ele não quer ser revelado como Messias, porque a expectativa do povo de Messias era um cara que fosse libertado do Império Romano, era um Messias muito mais guerreiro, muito mais político do que propriamente esse libertador integral que Jesus é, né? Então, ele mantém esse segredo messiânico, e esse segredo vai até a metade do Evangelho, lá no capítulo 8, quando Pedro proclama, então, Jesus como Messias. Né? Então, divide o Evangelho de São Marcos ao meio, essa descoberta do segredo messiânico. Mas ele fala, você vai e apresenta ao sacerdote, né, o que foi, oferece o que foi necessário para a sua purificação. Então, Jesus não está satisfeito simplesmente de libertá-lo da lepra, ele quer também reintegrá-lo à sociedade. Né? Então, nesse momento, quando ele purifica e manda a receber, oferecer isso, né, pela sua purificação, é para reintegrá-lo à sociedade. Agora, o mais interessante, né, vou até passar aqui, eu peguei aqui do livro do Levítico também, lá no capítulo 13, versículos 45 e 46.
está lá colocado a lei sobre o leproso. E essa era a lei que prevalecia na época de Jesus. Então, o leproso, portador dessa enfermidade, trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento. O mais bacana que eu estou dizendo aqui é o seguinte, né? Como é que esse movimento de Jesus de estender a mão, tocar o leproso, ele assume o local, ele assume o lugar social daquele que era excluído, né? Então, Jesus, ao fazer isso, né, e depois o leproso proclamando isso, e as pessoas vindo a correr a Jesus, Jesus é que não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Ele é que tem que ficar de fora. Ele é que vai ficar no lugar deserto. E aqui é a grande dica, né? De toda parte vinham procurá-lo. Ou seja, se a gente quiser encontrar Jesus, né, e esse novo leproso, porque ele que se faz esse novo excluído, né, a gente tem que procurar na periferia, não é no centro, não. Né? Então, é todo um movimento muito bacana, né? Esse Evangelho de São Marcos ele é muito didático nesse sentido. Bom, e o leproso na época de São Francisco, né? Então, vamos lá. Então, nos escritos de São Francisco, no Testamento, eu acho que essa passagem todo mundo conhece, todo mundo que é franciscano já há mais algum tempo, né? Então, ele fala assim, o Senhor, isso é do Testamento de São Francisco, o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Como se estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos. Não era nem se aproximar, era olhar para os leprosos. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles e fiz misericórdia com eles. Olha só, vocês vão ver que tem muitas traduções aí, às vezes, desse testamento, que coloca assim, né? E tive misericórdia com eles, mas não é. Eu fiz questão de procurar o texto no latim, e está lá, et fet misericordiam cum illis. Fet é fazer, né? Então, ele faz misericórdia. É uma atitude diferente daquela de ter misericórdia. É fazer, é mais uma decisão do que tudo, né? E enquanto me retirava deles, justamente o que antes me parecia amargo se converteu em doçura da alma e do corpo. E depois demorei um pouco só e saí do mundo. Olha só, Francisco novamente imitando Jesus, né? Então, aqui nós temos uma diferença do leproso. O leproso aqui já não é um leproso ativo, é um leproso passivo, né? Ele recebe essa passagem, essa aproximação de Francisco, esse abraço, esse beijo do Francisco, mas ele não procurou, né? Mas para Francisco é um momento transformador também. Então, quer dizer, a partir do momento que ele usa de misericórdia, que ele faz misericórdia com esse leproso, é que a sua vida se transforma. Eu diria que esse seria o ponto alto da transformação, né, da conversão de Francisco, né? Ele faz aquilo que era amargo, aquilo que era difícil, ele transforma em leveza, em doçura para a alma e para o corpo, né? Então, é uma virada, né, do amargo virando doce, né? E o que é mais interessante, né? Isso acontece quando, né? Quando ele resolve, então, usar de misericórdia. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu já tinha falado isso no ano passado, a misericórdia, assim como o amor, eles não são sentimentos. A gente confunde achando, né, que misericórdia, que amor são sentimentos. Não são. Misericórdia e amor, eles são atitudes, são atos que a gente vai ter que encarar, né? Então, eu tenho que decidir fazer, né? Eu tenho que decidir amar, eu tenho que decidir ter misericórdia. Tem um livro do Papa Francisco, né, que, na verdade, é uma entrevista que foi feita com ele, a autora do livro acredita o livro ao Papa Francisco, porque tudo foi ele que falou, mas ela que redigiu esse livro. E
que o título do livro é O Nome de Deus é Misericórdia. Então, né, no caso, né, quando a gente fala de misericórdia, né, é o próprio Deus agindo. Quando eu decido ter misericórdia com uma pessoa, né, com aquele leproso, quando Francisco decidiu, ele estava levando o próprio Deus a essa pessoa, né? Quando a gente pega também, né, o escrito de São João lá, onde fala que Deus é amor, né, então Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, aquilo que a gente falou, amor e misericórdia, Deus é isso tudo. Levar esse Deus, essa misericórdia, esse amor, ele necessariamente implica em atitude, né? Como Jesus tem que estender a mão, tem que tocar o outro. E como Jesus e São Francisco, a gente tem que estar disposto a sair do mundo. Jesus sai dos grandes centros e vai para os lugares desertos. São Francisco também sai do mundo, né? Então, essa virada de chave na vida, que eu diria, né, é muito importante, né, para que a gente descubra ou encontre esse verdadeiro leproso. Eu queria dizer só mais uma aqui não está, eu não vou projetar, não, mas uma história de São Francisco. Tá lá naquelas compilações de Assis, nos escritos franciscanos e clarianos, vocês encontram lá, compilação de Assis, número 64. A história é mais ou menos o seguinte: tinha um frei chamado Frei Tiago, e o Frei Tiago, o que ele faz? Ele resolve levar um dos leprosos mais doentes, aqueles mais afetados, para visitar lá a Porciúncula. E só que, o que acontece, né? São Francisco já tinha falado para eles que essas pessoas, esses que estavam mais doentes, que não era para levar para o meio do povo, porque o povo frequentava ali, e isso podia ser um problema sanitário mesmo, né? E ele resolve, então São Francisco vai e adverte, né? Admoesta lá o Frei Tiago e fala assim: ó Frei, né? Você não devia estar fazendo isso. Só que ele faz isso na frente do leproso. Na mesma hora, São Francisco se arrepende e vai então procurar lá, né, o Frei Pedro de Catane para se confessar. Na confissão, ele já fala assim: olha, eu vou me confessar, mas eu já tenho a minha, né, Francisco, eu já tenho a minha penitência. Né, eu quero que você confirme essa penitência. E a penitência que ele se dá é comer junto com o leproso, no mesmo prato. Lembrando que naquela época não tinham talheres, então eles metiam a mão, né, para pegar a comida do mesmo prato. Na narrativa, conta que a mão que o leproso usava para comer era aquela que estava mais debilitada, cheia de feridas, e que toda vez que ele enfiava a mão no prato para poder pegar a comida, que ele introduzia a mão no prato, né, deixava um rastro de sangue. E aquilo foi muito difícil para os irmãos verem aquilo. Mas aí a reflexão que vem é o seguinte, né? A penalidade, ou seja, aquilo que afetou Francisco, que o fez arrepender profundamente, não foi a atitude de ter admoestado, de ter brigado com o Frei Tiago, porque aquilo ele achava justo. O que colocam lá, né, nessa reflexão, é o que mais incomodava Francisco, era ter desumanizado o leproso. Então, que deixou o leproso se sentir um humano menor, um homem menor. Né? Então, essa desfiguração, a lepra é uma doença muito significativa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, justamente por conta disso, né? Porque ela desfigura. Então, a pergunta é essa: quem que é esse leproso, né, que nós falamos aí? Né? Eu acho que o leproso é todo aquele que está desfigurado, todo aquele que está menos humano, todo aquele que perdeu sua humanidade por alguma coisa, né? Por algum motivo, por alguma situação que lhe foi imposta, ou que ele optou, mas, de qualquer forma, isso não importa, nem para Francisco, nem para Jesus. Né? Então, o leproso é aquele que precisa de humanidade, que precisa ser humanizado, que precisa estar ser reintegrado à sociedade. Né? Bom, então, seria isso, né? Tanto Jesus quanto São Francisco não aceitam as regras que excluem. Então, eles vão ao encontro daquele que é excluído. E qual que é o desafio? Eu já falei, né? Falei que ia falar sobre o leproso, o desafio e o cotidiano. O desafio. Eu acho que quando a gente pensa, né? Eu estava refletindo sobre esse tema para poder estar falando hoje,
e eu costumo fazer o que a gente chama de contemplação. Dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, a gente aprende a fazer, né, tem os momentos de reflexão e os momentos de contemplação. Então, você se sente na cena, você se imagina na cena. Então, eu me imaginei tanto na cena de São Francisco quanto na cena de Jesus. E, nossa, foi assim, uma experiência muito forte nesse momento de contemplação, justamente porque eu consegui perceber o que era o desafiante nessa história, né? É a coragem. Eu acho que o grande... eu costumo dizer, quando eles me perguntam, por que você gosta tanto de São Francisco, né? Eu diria, né? Até porque que tantas pessoas gostam tanto de São Francisco, independente dele ser... dessa pessoa ser cristã, né? Então, várias religiões, né? Então, né, pessoas de várias religiões têm essa admiração por São Francisco. Então, por que disso? Eu digo que São Francisco foi aquele homem que teve a coragem, né? Que teve a coragem de ser aquilo que todo mundo sabe que tem que ser feito, fazer tudo aquilo que a gente sabe que tem que ser feito e que a gente não consegue fazer. Né? São Francisco foi aquele que deu esse passo, né, que conseguiu imitar Cristo e viver o Evangelho em plenitude, né, na sua raiz, no seu, né, no ipsiliter ali mesmo do Evangelho. É muito difícil isso, né? E a gente sabe, né, quanto mais bagagem a gente carrega, mais difícil é. Então, para Francisco, né, e para Jesus, né, o não possuir nada, essa pobreza, ela é libertadora, justamente porque ela propicia essa coragem de me desapegando daquilo que me prende, né, me fazer caminhar para aquilo que é necessário, né, ou seja, para o outro. Né, e só quando eu vou em direção ao outro é que eu, então, encontro a Deus. Né? Deus está, antes de tudo, no outro. Né? Então, deixa eu só voltar aqui a tela. Bom, então esse desafio, né, que eu acho importante a gente perceber. Esse carisma do próprio Francisco é um carisma que nos deveria motivar a fazer o mesmo. Até um pouco mais de coragem. De coragem de quê? De abraçar o leproso, de ir para a periferia, de buscar aquele que está desfigurado. Né? Bom, aí vem o terceiro tópico, né, que é o tópico do cotidiano. Nossa reflexão tem que ser um pouco mais curta por causa do nosso tempo, né? Mas do nosso cotidiano. Né? Então, quem que é hoje o leproso? Né? Nós vimos o leproso na vida de Francisco, vimos o leproso na vida de Jesus, vimos, né, qual que era o desafio que existia para os dois. Né? Para Jesus, romper com aquilo que já existia ali, e anunciar essa boa nova. Para São Francisco, era refazer essa boa nova acontecer entre os homens. Uma vez me perguntaram por que eu tinha decidido ser, né, franciscano secular. E eu falei o seguinte, até eu coloquei isso no testemunho uma vez, que São Francisco, que infelizmente a igreja na sua história foi criando um Cristo tão distante da humanidade, ele tão divino, né, foi afastando tanto o Deus, né, o Jesus, Deus do Jesus humano, nós começamos a achar que era inalcançável, né, viver o Evangelho. E eu gosto tanto, eu decidi ser franciscano por conta disso, por acreditar, né, em Francisco, porque Francisco é aquele homem como eu que prova que é possível, né, viver como Jesus viveu. Então ele aceita esse desafio, ele tem essa coragem de abraçar, de tocar, de estender a mão, né, naquele que é o necessitado. Se a gente fosse fazer, então, hoje, né, sabendo o nosso cotidiano, quem é esse leproso? Eu diria que cada um vai ter que responder a sua pergunta. Quem que é o leproso para você hoje? Né? Mas eu posso dar alguns apontamentos aqui que eu fui pensando também. Primeiro, nós estamos vivendo um período de pandemia. Eu acho que todos vocês devem ter vivido uma coisa muito triste, né, que a gente vai percebendo ao longo do tempo, que é o isolamento social. Agora, você imagina o leproso daquela época, né, que vivia isolado, né?
Então, e as pessoas que vivem isolados socialmente? Aqueles que, quando batem a campainha na sua porta, alguém lá dentro, quem é? Não é ninguém, não, é só pedinte. Né? Então, esse não é ninguém, não, isso é uma forma de desumanizar. Né? Então, nós estamos desumanizando. Então, a pandemia veio revelar um pouco disso. Né? Outra coisa, nós estamos vivendo um período de desemprego, um período, né, da sociedade aí, vai viver uma crise econômica muito grande. Então, olha o problema que nós vamos ter, o quanto de leprosos, entre aspas, nós vamos ter que socorrer. Né? Logo no início da pandemia, eu não vou recordar quem foi, mas foi alguém aqui da igreja que perguntou: vocês estão preparados para a horda de pessoas necessitadas que vão procurar as igrejas? Né? Nós estamos vivendo só o início do problema social. Né? Então, outra coisa que a gente percebe, né, a volta da fome. Né? Então, assim, o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, né, isso daí é uma coisa, passar fome. Hoje eu estava ouvindo no rádio que tem gente, né, uma coisa que a gente não consegue imaginar, né, pelo menos acredito que a maior parte de nós, pessoas que vivem, né, e não comem pelo menos 3 vezes por semana. Isso é praticamente a metade dos dias da semana. Então, um grande número de pessoas que não conseguem ter o alimento. Eu fiz meu mestrado em ciências farmacêuticas. Meu orientador, quando ele estava no horário de almoço, disse: não, estou morrendo de fome. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: você está com apetite, meu jovem. Fome é o apetite sem esperança. Então, quantos sem esperança de comer nós temos hoje aqui no país? Né? Então, esse é um leproso que está aí nos desafiando, batendo na nossa porta, pedindo comida, e vai aumentar. Né? Outros milagres, né, que vão aparecendo aí no nosso dia a dia, né, são essas pessoas que batem na porta para nos fazer refletir, né, para poder nos fazer voltar a esse Francisco, a esse Jesus, a esse Evangelho. Agora, eu diria, se a gente fosse pegar uma figura realmente de alguém que sofre da lepra nos dias de hoje, né, você imagine quem que é, né, a irmã mais chagada, mais cheia de chagas, de feridas que nós temos hoje. Né? Eu diria que é a nossa própria irmã e mãe terra. Né? Nós estamos vendo aí essas queimadas em Pantanal, e não é só aqui no Brasil, a gente sabe disso, pelo mundo afora, né? Pantanal, na Amazônia, né? A destruição da natureza, esses problemas climáticos que estão acontecendo. Né? Isso daí é a nossa mãe terra, que se aproxima de nós e pede que a gente estenda a mão e toque, né? E toque nela, mas não é um toque com a mão, é um toque com o coração, da percepção de que nós somos parte dessa criação. Né? Então, como muito bem intuiu Francisco, a criação não é o homem, né? O homem é junto com a criação. Então, é importante a gente perceber isso. E o que o nosso cotidiano desafia? Justamente a gente vencer o nosso egoísmo, vencer a nossa covardia, né? E buscar, então, aí esse leproso que nos desafia. Eu queria terminar só pegando uma partezinha de uma carta aos enfermos que o Papa Francisco colocou agora, no início de fevereiro, antes do auge da pandemia lá na Itália, mas no início do maior problema lá na Itália, ele coloca uma carta aos enfermos e coloca o seguinte: várias são as formas graves de sofrimento, doenças incuráveis e crônicas, patologias psíquicas, aquelas que necessitam de reabilitação ou cuidados paliativos, as diferentes formas de deficiência, as doenças próprias da infância e da velhice, etc. Nessas circunstâncias, nota-se, por vezes, carência de humanidade, que eu falei, pelo que se revela necessário, para uma cura humana integral, personalizar o contato com a pessoa doente, acrescentando a solicitude ao tratamento. A Igreja quer ser, cada vez mais e melhor, a estalagem do bom samaritano, que é Cristo.
isto é, a casa onde podeis encontrar a sua graça, que se expressa na familiaridade, no acolhimento e no alívio. Né? Então, essa questão de personalizar, não é mais um que está batendo na minha porta, não é mais um que está precisando, é uma pessoa. São Francisco fazia isso, ele personalizava até a água, ele personalizava a morte, ele personalizava, né, até os seres inanimados, ele estava personalizando. Para quê? Para perceber que somos todos irmãos juntos dessa criação. Bom, então essa é a minha reflexão, fica aberta aí a gente fazer os comentários, as perguntas. Interessante, Licínio, quando você fala, né, que de fato gente dentro da nossa realidade que consegue mesmo identificar quais são esses leprosos, né? E aí que entra, eu acho, nossa vocação enquanto franciscanos, porque de fato, assim, não é só a gente identificar, mas de fato o que a gente, enquanto franciscano, faz, né, para estar modificando essa realidade, porque como a gente percebe aí nos escritos que você colocou, na própria escritura bíblica, né, onde o leproso em si ele já tem uma característica ali, né? É aquele que vive às margens, é aquele que possui machucados sobre a pele, é aquele que tem mau cheiro. Então, assim, essas características mesmo colocadas ali pela sociedade, né, da época. E hoje a gente vê muito isso, né, rótulos. Esses rótulos que tem na nossa sociedade. E, de fato, assim, na nossa realidade, a gente vê muita coisa. E é o nosso desafio mesmo, diário, e de estar mesmo, acho que quebrando um pouco, né, essa cultura, tendo esse olhar misericordioso, né, de Jesus, de Francisco, que se aproximou, chegou e rompeu, né, com isso. E, de fato, isso é muito desafiador. Eu acho o seguinte, é até uma coisa que nós temos que refletir, né? A gente vê muitas vezes as igrejas paroquiais, né? As paróquias e as fraternidades também, infelizmente, né? O Papa Francisco, logo no início do pontificado dele, ele falou que queria a igreja, como a gente falou aqui, uma estalagem do bom samaritano. Ele coloca até a figura do hospital de campanha, que é aquele local onde a gente tem que ir ao encontro do doente, né? Não é esperar que ele chegue até nós. Então, como Jesus e como Francisco fizeram, né? Então, então isso é muito, muito bacana. E, infelizmente, ele fala assim, né? O Papa Francisco fala assim, infelizmente, a igreja, ninguém quer que uma igreja seja uma alfândega, né? Então, a gente começa a colocar padrões para quem é que pode entrar na minha fraternidade, quem é que pode entrar na minha igreja, quem é que é digno de fazer, sei lá. Então, tem umas coisas que são tão mesquinhas, no meu modo de ver, né? Quem é que pode ser o leitor na missa de hoje? Aquele fulano ali não pode, não, porque ele é isso, ele é aquilo. Gente, quem somos nós para poder... Tem uma demonstração de São Francisco, né? Ele fala isso, né? Assim, por que eu posso exigir do outro aquilo que eu não estou disposto a dar? Quando é que eu vou... Né? Isso é uma das demonstrações. Tem uma outra demonstração, que foi, inclusive, agora todo mundo deve ter visto no início da semana, saiu a nova encíclica, né? Eu estou terminando de ler, do Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti, não sei se vocês estão sabendo disso, mas ela é inspirada na demonstração número 6 de São Francisco. Nessa demonstração número 6, ele fala assim, olha, é profunda vergonha para nós que os santos tenham feito tantas coisas e que nós queiramos ganhar alguma coisa, queiramos ganhar o céu, simplesmente lendo a vida dos santos, fazendo reflexão, né? Nós temos que agir, pô, né? Eu acho que está na hora da gente estender a mão e tocar, né? É muito bacana a gente fazer a nossa oração, e importante essa oração que a gente faz dentro da igreja, mas mais importante, né, é esse gesto de tocar. Estou vendo uma pergunta aqui. Hoje, dentro do panorama da extrema violência, como ter uma atitude franciscana, uma atitude de amor junto ao irmão, dentro da comunidade e nas ruas?
Ô, Isabel, pergunta desafiadora. Eu acho que a gente tem que sempre imitar, né? Fala assim, se Francisco conseguiu ser santo imitando Jesus, eu acho que a gente consegue ser pelo menos beato se a gente conseguir imitar São Francisco, tá? Então, ter essa coragem de realmente romper com o nosso comodismo. Eu acho que o primeiro passo é esse, deixar o comodismo de lado e ir ao encontro. Não pode ficar esperando dentro da minha fraternidade, da reunião da minha fraternidade, que apareça alguém necessitado, não. Né? Então, a gente tem que agir. E não é só essa intervenção pontual naquele que está necessitado, mas é também aquela intervenção na sociedade como um todo, na política. Nós estamos com a eleição aí, aliás, até o tema da próxima encontro distrital, né? Então, atuar também politicamente para mudar a sociedade. O Washington está colocando aqui que, a meu ver, a seu ver, qual o grande movimento de conversão de nossa fraternidade a partir da experiência de Jesus e Francisco? Washington, eu acho que eu já meio que respondi isso no anterior, né? A meu ver, a gente não deixar de lado o devocional. É importante a gente ter essa devoção, ter esse momento devocional, mas, antes de tudo, eu acho que a gente partir para a ação, né? Descobrir uma forma de agir. E cada um vai descobrir a sua forma de agir. Se não enquanto fraternidade, pelo menos enquanto franciscano, no meio onde vive, no meio onde trabalha. Licínio, só fazendo um complemento mesmo dessas duas perguntas que surgiram aí, eu acho que eu concordo, é isso mesmo que você falou. E tem uma frase, né, do Papa Francisco, ela é muito bonita. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma por oclusão e a comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Então, de fato, é isso. Francisco não se importou, porque naquele tempo também, né, ele teve tantas adversidades, assim, para não ir, né? Então, assim, hoje eu acho que é um pouco isso. A gente, de fato, para ver a realidade e ter essa coragem de agir. Né? Claro que a gente não pode ser imprudente, né? Igual a pergunta dela, porque a gente está vivenciando mesmo um tempo muito violento e, de fato, a gente precisa, sabe, saber como se aproximar e, sobretudo, e eu acho que formando aí também uma rede, né? Porque por isso que a gente vive em fraternidade, a gente não vive só. Então, assim, é isso, a gente formando essa rede em fraternidade e buscando mesmo irmãos que vão nos ajudar, né, nessa concretização mesmo, nessa obra, indo ao encontro do outro, né, fazendo a diferença. São Francisco fez uma montão de admoestação, eu queria fazer uma, pode ser? Eu não sou São Francisco não, mas fazer uma admoestação. Eu acho que nós temos um problema sério que precisa ser resolvido. Nós temos que nos entender como agentes de transformação. Né? É uma coisa que a gente estava criticando. Você percebe, você falou uma coisa fantástica, Fernando. Essa necessidade da gente agir de forma integrada. Jufra, OFS e as fraternidades todas, né, para interferir de forma evangélica na sociedade. Não é transformar a sociedade numa sociedade evangélica. Percebam que há diferença. Né? Quando a gente começa a misturar aquelas intervenções muito, como é que eu vou dizer, fundamentalistas, né, e obrigar o outro a fazer aquilo que minha religião acredita, isso daí está errado. Mas tem coisas que são passíveis de mudar. Agora, eu acho mais importante a gente se entender quanto franciscano. Porque, às vezes, as pessoas... Aí vem a minha demonstração. Às vezes, as pessoas ficam muito ligadas ao padre, aos freis, com todo o respeito que eles merecem, com toda a função que eles têm dentro da igreja, né? Mas meio que delegam para eles coisas que são nossas. Né? Então, não vai ser a ausência de um assistente espiritual na minha fraternidade que vai me deixar menos franciscano, ou me dar menos obrigação.
Então é importante, né, que a gente faça, né, acontecer enquanto franciscano também. Interessante demais. Tem um comentário da Zélia, eu não sei ao certo, não vou dizer tudo que ela disse, mas sair mesmo, né, do conforto, às vezes, dos nossos bancos de igreja. E a gente joga isso para a fraternidade, sair desse comodismo da nossa fraternidade, né? E já pego um gancho aí também na pergunta da Ana Carolina. Como equilibrar a formação e prática franciscana nas nossas fraternidades? Porque, de fato, isso é muito importante, né? Nós não podemos ser só aquelas fraternidades que se reúnem aí a cada 15 dias, ou toda semana, ou uma vez no mês. E a gente se reúne ali para formações e orações, e, de fato, isso não transborda em uma ação concreta. De fato, assim, a gente precisa se policiar quanto a isso, né? Sair desse comodismo nosso. E, de fato, nós não podemos ser essa fraternidade, ou que só esteja nesses momentos formativos e de oração, porque o próprio nome já fala, né? Oração, orar e agir. Então, de fato, a gente está precisando de incorporar isso mais nas nossas fraternidades. E eu acredito que é conversar em fraternidade mesmo, ver quais são os desafios, quais são as lepras mesmo em que a nossa fraternidade está inserida. Eu acho que começa por aí, né? Agir, eu acho que dali, de onde a gente está, para depois a gente poder ir mais longe. Então, sobretudo, eu acho que é conversar um pouco disso e tá transformando mesmo em ações mais concretas. Eu acredito que, assim, tudo parte ali, né, da oração mesmo. Aí a gente inicia um pouco para ações pequenas e o próprio Francisco fala, comecemos fazendo poucas coisas, né? E aí depois a gente já tá fazendo grandes coisas. Então eu acho que é isso, um pouco. Fazer esse equilíbrio e cada fraternidade na sua localidade vai saber, né? Em que ela tem que atuar ali. E às vezes também a gente não precisa de ir longe, gente. Às vezes dentro das nossas fraternidades tem irmãos que precisam desse olhar nosso, né? Mais humano. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente nesse tempo de pandemia, onde que nós ficamos mais reclusos e às vezes a gente se fechou mais. De repente, nós temos irmãos nessa situação que precisam muito da gente. Eu acho que aí fica um convite também, né, de começar a fazer esse trabalho de dentro para fora. Só uma coisa para completar a sua fala aqui. Tem uma metodologia que é antiquíssima, a Zélia vive citando ela aqui, né, que é, né, da ação católica, que é, né, o ver, julgar, agir, o rever e o celebrar. Mas o ver, julgar e agir, se a nossa formação for baseada nisso, a gente já tem grandes chances de sair dessa mesmice, dessa interiorização, né, desse fechamento das fraternidades. Porque eu vou me formar na ação. Tem uma parábola moderna que eu gosto de contar também, que é aquele do cara que queria atravessar o rio, e o rio era meio caudaloso, não ia dar para atravessar nada, tinha um senhor num barquinho. Ele pediu para esse senhor para poder atravessar. E aí, no meio do caminho, ele olhou, viu que um dos remos estava escrito lá, oração. E no outro remo estava escrito ação. E aí ele ficou encucado com aquilo, perguntou, mas por que o senhor escreveu num remo oração, no outro ação? Aí ele falou assim, espera aí que você vai ver. E aí começou a remar só com o remo da oração. O barco começou a dar a volta e não saía do lugar. Começou a remar só com o remo da ação. O barco começou a rodar no sentido oposto. Só na hora que a gente conseguir fazer remar com os dois, ou seja, agindo e orando, é que a gente vai conseguir fazer avançar esse barco e vamos atravessar e alcançar nosso objetivo. Se a gente não tiver um equilíbrio entre eles, o barco vai saindo para um lado ou saindo para o outro. Então é importante a gente realmente estar preocupado nesse equilíbrio. Fraternidades que só agem estão fadadas a morrer. Fraternidades que só rezam também estão fadadas a morrer. Então é importante que as duas coisas estejam equilibradas.
Tem uma fala Isso aqui, eu mesmo. só posso ler que é da Fabiana. Ela colocou assim, que tenho refletido muito e vejo que precisamos agir com quem está disposto a agir. Não adianta pensarmos e esperarmos que todos irão despertar ao mesmo tempo e nem desanimar com desanimados. Exatamente. Né? Esse barquinho, Fabiana, que eu falei aqui, cabe gente que está lá sem remo também. Ele vai atravessar junto com a gente, né? Às vezes ele dá força ali, né? Ele pega o remo da oração, eu pego o remo da ação e nós vamos juntos. Mas a gente tem que pensar enquanto fraternidade, né? Não dá para esperar todo mundo, não dá para esperar todo mundo agir junto igual, mas a gente tem que tentar fazer o equilíbrio entre as ações de um e de outro. Quando a gente tiver as clarissas que estão lá reclusas, fazendo a oração, intervindo por nós, e ao mesmo tempo nós franciscanos seculares, que estamos aí inseridos no mundo e temos a obrigação de fazer a ação acontecer. Né? Verdade. Então, nós vamos finalizar esse momento aqui, formativo. E eu queria pedir vocês para estar colocando aí nos comentários as preces de vocês para este momento de hoje. Daqui a pouco a gente vai encerrar. E aí eu gostaria que vocês jogassem aí nos comentários as preces de vocês. E logo depois da música a gente vai estar fazendo a leitura de algumas preces. Com você, Ludicínio. Bom, gente, eu e a Fernanda estávamos procurando uma música para poder encerrar. E procurando um montão, não achava nunca que desse certo, né, Fernanda? Aí nós pegamos aquela passagem, né, de São Francisco, onde ele fala que o amargo se tornou doce, e na hora que ele falou do doce, a gente lembrou né, da Irmão Sol, Irmã Lua, ou conhecido também como doce é sentir. Então, que a gente consiga sentir esse doce que é a presença de Deus no nosso dia a dia e que na nossa ação. Então, vou cantando, enquanto isso, vocês vão colocando as preces de vocês para a gente rezar aí no final. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fontes de vida de tuas criaturas. Imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim.
Bom, muito bem, gente. Parece que a Fernanda, que a conexão da Fernanda caiu. Não, está voltando aqui. Voltei. Ei, Fernanda, voltou. Você conduz esse momento, então, aí para nós? Sim. Depois de cada invocação, nós vamos responder: Senhor, escutai as nossas preces. Por todos os doentes da Covid do mundo inteiro, rezemos. Senhor, escutai as nossas preces. Para que tenhamos discernimento na mente e no amor no coração, para colocarmos em prática estas reflexões, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, por todos os doentes e famílias adoecidas, e por todos que minimizam a gravidade dessa pandemia, para que obtenham discernimento, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai por nosso povo, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Rezemos. Senhor, pelos leprosos de pensamentos, clareai o entendimento e empatia nesses. Rezemos. Senhor, que eu te encontre em cada leproso. Para isso, dai-me a coragem de decidir-me por sair, ir ao seu encontro, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Eu vou ler uma aqui, tá, Fernanda? Por todos os irmãos, nossos irmãos do SEI, das nossas fraternidades, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai nossos pesquisadores para que encontrem em breve uma vacina para que este mal não nos para este mal que nos assola. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pela nossa natureza que está sendo destruída, eu vos peço. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo casal Fernanda e Igor, que sejam felizes e tenham uma relação de amor e diálogo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos também por toda a juventude do mundo inteiro, em especial a juventude franciscana, para que esses jovens, tenham coragem para ser essa igreja em saída. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Eu queria fazer um pedido também, que todos nós rezemos, como sempre ele pede, rezemos pelo Papa Francisco, nesse momento, de enfrentamento que ele está vivendo com aquela igreja, que, como foi colocado ali pela Zélia, se fechou em um museu, para que ele tenha a força de conduzir essa igreja para ser uma igreja em saída. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pela vida da Mirna, que hoje é aniversário dela. Então pedimos pela vida da nossa irmã. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E pedimos também por todos os irmãos das nossas fraternidades, aqueles que não puderam acompanhar, e sobretudo os que estiveram presentes aqui conosco, nos conduzindo mesmo nessa formação. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Finalizando, eu queria também pedir por todos aqueles irmãos franciscanos seculares que estão envolvidos diretamente nesse momento político, para que eles, ganhando ou não, né, nas próximas eleições, que eles nunca se esqueçam do ponto de partida deles. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Então, agora a gente faz um agradecimento, né, a todos que acompanharam a live, né, a todos que estiveram conosco aqui desde o primeiro encontro também, né, distrital virtual. E o que a gente tem para dizer é que não acabou, gente. Nós temos ainda, né, mais encontros pela frente. E a nossa próxima live, ela vai ser no dia 25/10, às 17 horas. E o tema vai ser Franciscanos e as Eleições de 2020. Os animadores vão ser o Leandro Targa, da UFS, e Lorena Castro, da Jufra e UFS. E os convidados são Sônia Gomes, presidente do CNLB. Então, vai ser uma live muito importante, né? O Licínio, algumas falas, falou sobre isso também. Então, de fato, como as nossas eleições estão aproximando, é uma live que a gente precisa estar muito atento, né? Vamos ver, então, o que os irmãos têm a nos dizer, a nos acrescentar com relação a isso. E, com certeza, são irmãos que já têm experiência mesmo com tudo isso. Então, eu convido a todos vocês para estar presente, dia 25, às 17 horas. Divulguem nas suas fraternidades. Vamos incentivar, né, a participação nos nossos encontros. É um momento muito bom, riquíssimo, né, de formação. Então, não deixem de estar participando. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, do convite que foi feito. Espero que tenha valido. E agradecer também a Fernanda por esse companheirismo aí durante a preparação para essa fala hoje aqui, né? E pedir, como a Fernanda, insistir, frisar da importância de todos vocês que estão assistindo hoje, que convidem também os irmãos da fraternidade ou de fora, que esse também é um momento vocacional. Além de formativo, ele é também vocacional. Então, convidem as outras pessoas, mesmo que não sejam ainda franciscanos, para que assistam às nossas lives aqui dos encontros distritais. Muito obrigado a todos. E eu agradeço, Licínio, também essa oportunidade de estar aqui nos formando, né, mais uma vez também. Foi muito bom estar junto com você, preparando essa live. E que Deus abençoe, continue abençoando sua vocação, né, sua vida. E abençoe muito também, né, a vida dos irmãos que estão à frente mesmo, né, da preparação desses encontros distritais, que estão sendo muito bons. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E seguimos firmes. Tenhamos uma ótima semana, gente. Tudo de bom. Paz e bem a todos. Boa noite. Paz e bem.